Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 25 de setembro de 2025. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da Porta do Sol, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Somos a Porta do Sol desse país tropical. Somos a Mata Verde e a Esperança. Boa noite, ouvintes e colegas. Seguindo a nossa apresentação, temos ele diretamente da Ilha da Magia, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Mas eu nem sou de Parintins, a verdadeira Ilha da Magia. Seguindo a nossa apresentação, temos ela diretamente da capital da Esperança, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, Brasília nada mais é que um quadradinho do Goiás. E fechando nosso quinteto de hoje, temos ele diretamente da Ilha do Mel, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Detesto Mel, cara. Mas Vitória é uma cidade maravilhosa. Eu gosto Vitória de citar... é uma ilha também? Vitória é uma ilha. Olha que louco. Eu gosto de citar a Ilha do Mel, porque sempre que eu venho, né, com as referências das cidades, o Rodrigo fala, eu odeio mel. Como pode uma pessoa odiar mel, cara? Sério, assim, na boa. Como pode a pessoa odiar árvore frutífera? Já Vitor, falei que tinha um sempre. contexto. Né? Caraca, teve um ouvinte que comentou, né, hoje no Blue Sky. Pior é tudo quando você diz que tem um contexto. Ele comentou no Blue Sky, ouvinte aqui hoje, acho que eu não vou conseguir achar, mas ele falou que, tipo assim, foi uma das coisas mais absurdas que ele ouviu. A Flávia Schiotti comentou assim, mais crimes de opinião não é possível. Ele comentou aqui, ó, foi o Giga Anselmo. A última vez que vi alguém odiar tanto a natureza quanto VG Souza no episódio Casa e Jardim do Midcast foi no discurso do Ricardo Salles. Caraca, Caralho. Olha a comparação. Bom, então vamos agora parar de enrolação aqui, né? E só deixando claro que eu não sou contra árvores frutíferas. Vamos para o nosso primeiro bloco. Manifestantes realizaram atos em diversas cidades no país no último domingo, dia 21, contra a PEC da bandidagem e a porcaria do projeto de anistia. Convocados nas redes sociais por movimentos de esquerda, os protestos aconteceram em todas as 27 capitais do país. A gente chegou a comentar aqui rapidamente, né, no último episódio, inclusive a gente estava meio descrente, eu fui um deles, né, que estava meio descrente aí dos protestos e tal, mas foi sucesso. Em São Paulo, manifestantes se reuniram em frente ao MASP, na Avenida Paulista. No ápice, o protesto teve 42 mil pessoas, né, mais ou menos, né, segundo pesquisadores da USP. Durante o ato foi estendida uma bandeira gigante do Brasil em contraponto com o bandeirão dos Estados Unidos exibido por bolsonaristas no 7 de setembro. O ato teve discursos dos deputados federais Guilherme Boulos, Vicentinho, do PT, e Tabata Amaral, além do padre Júlio Lancelotti. No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram na orla da praia de Copacabana. No palco, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan cantaram juntos com Caetano Veloso. Também participaram do ato os deputados federais Chico Alencar, Henrique Vieira, Glauber Braga e Jandira Fegali. Segundo a metodologia do monitor do debate político do SEBRAP, 41 mil pessoas estiveram no ápice da manifestação, mais ou menos também, né? Mas tudo bem. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional da República com participação de Ana Raíssa. Depois o grupo seguiu em marcha até as proximidades do Congresso Nacional. Chico César fez uma apresentação musical. Em Salvador, manifestantes se concentraram com cartazes nas mãos e entoando gritos de ordem. Estiveram presentes no ato os atores Wagner Moura e Nanda Costa e Daniela Mercury, ambos em cima de um trio elétrico, e eu, né, dei ênfase a essa cidade porque foram as cidades que a gente viu que teve mais gente nas ruas, né? Mas como eu falei, em todas as capitais tivemos presença da galera. Inclusive, fica aqui um adendo, né? A nossa ouvinte, @nef
Neferuri, né, que ela foi com a camiseta pau no cu do Mickey Mouse lá na manifestação da Avenida Paulista, mandou foto pra gente, marcou a gente lá no Blue Sky, muito obrigado aí. Uma belíssima foto. Belíssima foto. Belíssima, ficou muito boa mesmo. Muito boa. obrigado. E fiquei com inveja dela, porque eu não pensei em ir com a minha pau no cu do Mickey Mouse. Fui com outra camisa com desenho meu. Pois é. Enfim, fica pra próxima. Pois é. Desculpa. Hashtag artista. Mais uma coleção Thaís Kisuki. Após os atos, Lula se pronunciou no X dizendo, abre aspas, estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro, fecha aspas. Para a coluna da Bela Megali, em reservado, aliados de Jair Bolsonaro afirmaram que se assustaram com o tamanho das manifestações. O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, afirmou ao blog do Camarote que as manifestações motivaram a mudança de estratégia na tramitação da PEC da bandidagem lá no Senado. Ele escolheu o senador Alessandro Vieira como relator, que também se manifestou contra a proposta e pautou logo a PEC nessa semana. Por unanimidade, a CCJ acabou rejeitando a proposta na última quarta-feira, do dia que a gente está gravando, vulgo ontem. A decisão do colegiado, tomada de forma unânime, arquiva de forma definitiva a PEC no Congresso Nacional pelas regras do regimento interno do Senado. A ação foi confirmada por Davi Alcolumbre no plenário. Caso não tivesse sido unânime, caberia recurso, aí poderia voltar, mas como foi unânime, tem essa possibilidade de arquivar direto. Enquanto isso, o relator da proposta que trata da anistia, Paulinho da Força, afirmou nesta quarta-feira que quer votar o texto na próxima terça, dia 30, e condicionou a votação do projeto, que amplia a isenção do imposto de renda, à análise da proposta de anistia, uma total canalice. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, rebateu a fala dele e afirmou que o tema da anistia não deve ser pautado para a semana que vem. Enquanto isso, Motinha, na terça-feira, anunciou que a isenção do imposto de renda será votada sim na próxima semana, mas sem essa associação aí com a pauta da porcaria da anistia. Paulinho da Força descartou uma anistia ampla, geral e restrita aí no seu relatório, e deve apresentar uma proposta de redução de penas para determinados crimes cometidos durante os atos de 8 de janeiro. Por conta dessa mudança, olha que coisa bonitinha, o texto passou a ser chamado de PL da dosimetria. E aí eu já jogo para Diego Chinelo. Diego Chinelo, o que é a dosimetria? Dosimetria parece ser o ato de medir a dose, né? Eu achei que você ia mandar a piada do medo e delírio. Por isso que eu joguei pra você. Meu pau na sua tia. Porra, foi mal. Eu tava concentrado aqui na leitura do texto. Não, mas eu joguei pra você porque como você vai ter que sair daqui a pouco, então você já começa aí falando sobre as manifestações então, cara, e tudo que rolou. Eu acho que foi muito foda o pouco tempo de mobilização, e o resultado, que já teve vezes aí da gente que articula o movimento social passar um mês chamando e não dá metade desse povo. E talvez acho que isso seja até bom, Acho que tenha sido até interessante fazer uma coisa assim menos articulada. Tipo, lá em Manaus, por exemplo, eu tava rodando o Pix para pagar o carro de som no grupo de Zap, assim, porque não deu tempo. Porque o sindicato tem que reunir, porque não sei o quê. Eu falei, velho, vai, faz e foi. Eu acho que foi muito importante essa agilidade, essa resposta ágil. Eu acho que foi o que deu força para isso. Se tivesse ficado uma semana cozinhando, eu acho que não teria dado esse resultado que deu. Então, eu acho que fica o principal, esse aprendizado de a gente ser talvez mais célere, nessa ação, não ficar cozinhando muito, não ficar esperando o próximo passo. Fez uma merda dessa, no final de semana seguinte, todo mundo na rua, que deu bom, Eu acho que tem potencial para continuar. Aqui em Florianópolis, que debaixo de chuva, a galera botou uma pá de gente na rua, e é uma cidade, talvez não notoriamente bolsonarista, talvez não mais que Manaus, que eu tenho essa sina, de morar nesses lugares bons, mas eu acho que foi muito foda, muito importante. Só para finalizar meu comentário, eu dizer pau no cu da grande mídia, que quer dizer que os artistas convocaram. Artista convocou é o caralho. O povo convocou, o povo tava lá e os artistas foram falar que iam na sexta e no sábado. E velho, não tem o que fazer dia quase nenhum. Domingo, então, tá em casa escoçando o saco, custa nada ir lá tocar uma musiquinha pro povo, Tocar um funk proibidão lá na voz do Djavan.
e do Chico Buarque, mas foi muito importante. Eu acho que fica essa lição para a gente parar de pensar tanto, né, e construir tão demoradamente esses atos. Bateu, levou. Passou na comissão a proposta tal, gente na rua no domingo seguinte, e a gente foi mostrado também a eficácia disso, né? Já volto. Inclusive, só complementando o que o Diego falou, meu sonho era que nesse domingo já tivesse manifestações pela isenção do IR contra a anistia de novo, e com a cara do Paulinho da Força estampado em todas as manifestações pela canalice dele de querer associar uma coisa a outra. Mas... aquilo que fizeram em BH, né, é muito bom, isso, assim, colocar a cara de cada um que votou contra e passar, e tem que começar a dar o nome pra esses filhos da puta, assim, tem que pegar neles, assim, ou como votou por quê, porque antes mesmo dos atos, já tinha deputado em rede social pedindo desculpa. Eu votei pressionado. Meu filho, se você não tem equilíbrio pra negociar, não se candidate, porque de desequilibrado já tem nós. Pra gritar, pra ficar puto. Eu vou onde eu tô escutando rádio, eu estou gritando porque eu sou doida, eu não sou deputada. Então tenha equilíbrio pra depois ficar, porque não soube reagir à pressão. Não, vocês não têm direito de não saber reagir à pressão. Não tem mesmo, assim. Eu também acho, já aproveitando que eu já tomei a frente aqui, que tem que ser imediato, né? Essa morosidade, que não é uma morosidade, é mais uma burocracia que a esquerda foi agregando burocracia em cima de burocracia para pôr gente na rua. E tem uma parte da galera o Lula não chamou, então a gente não vai. O Lula não tem que chamar manifestação. O Lula é chefe do executivo. Ele é chefe de Estado. Ele não tem que chamar manifestação. Saiam das costas do Lula, sabe? Cara, foi muito... eu vi a primeira vez, soou até como piada. Depois eu vi que tem realmente uma parte, assim, eu recebi por WhatsApp gente de esquerda falando que não era para ir para manifestação. Loucura isso, porque o Lula não tinha chamado. Porra, pelo amor de Deus, em que mundo vocês vivem que é o presidente? Isso era coisa do Jair. Isso, era isso que eu ia comentar. A gente criticava isso, inclusive, né? A gente não tem que usar a mesma moeda. Quando ele fazia isso, a gente criticava. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que tinha grana por trás. A gente tá falando de esquerda, a gente tá falando de gente que vai pra rua sem ter nada bancado ali, sabe? Vai aos próprios custos, reúne ali quem é de sindicato, quem é de grupo de professores, quem é de grupo de estudantes, e vai agregando ao movimento. Não é ficar em casa esperando que o próprio Lula venha aqui me chamar pelo nome e pedir pra eu ir pra rua. Vocês se atentem ao que vocês andam escutando, a quem vocês andam seguindo aí. Gente de esquerda há muito tempo, ou pelo menos petista há muito tempo, replicando esse tipo de sandice. A gente tem que lembrar que movimento de rua não é isso. Outra coisa, esqueçam 2013, pelo amor de Deus. Bola pra frente. O que eu vi também vai virar um novo 2013. Nada no mundo vai virar um novo 2013. A gente está em outro contexto. O mundo depois da pandemia é outro. Voltando um pouco atrás, o mundo depois do impeachment da Dilma é outro. Parem de não querer fazer as coisas porque vai replicar 2013. Aconteceu. Bola pra frente. A esquerda, historicamente, esteve nas ruas, desde quando a gente estava lá, guilhotinando gente na França. Pra agora não querer ir pra rua porque vai replicar 2013, vocês ficaram com medo daquilo? Porra, sabe? É rua. O lugar da gente é na rua. A gente se mobiliza na internet, a gente já falamos aqui também, né, de que a gente sabe o peso que as redes sociais têm nisso, que mandar e-mail pro seu deputado, pro seu senador tem nisso, mas é rua. Parem com esse discurso de, vai replicar 2013. Outro discurso de, eu não vou pra rua porque a direita vai retaliar. Eu não sei vocês, eu nunca vi isso. Aqui, e olha que aqui em Brasília, já rolou. Às vezes quem retalia é a PM, mas aí a gente tá na rua pronto pra correr. Mas se não for manifestação de professor, geralmente não jogam a PM em cima, porque o negócio deles pelo Brasil é professor, né? Terrivelmente. Então assim, já corri da polícia? Já corri muito da polícia. Em manifestação por greve, tanto do GDF quanto da UNB, e tá lá apoiando a greve dos professores, e o próprio governo soltar a polícia em cima da gente e você ter que correr. Agora, essa entidade, uma grande massa de direita que vai invadir uma manifestação de esquerda não existe. A gente não tem esse tipo de coisa. Primeiro que você tem uma organização
da ordem pública que não deixa acontecer 2 manifestações ao mesmo tempo. Já começa daí. Ou a segunda e mais importante é que eles não têm manifestação suficiente, a gente está vendo. Quando coloca assim, sei lá, na Orla lá no Rio de Janeiro, no MASP lá em São Paulo, você vê que eles juntam uma galera. Agora aqui em Brasília, não dá ninguém. O Jair foi preso, o máximo que você conseguiu foi um engarrafamento na frente de um condomínio, num lugar que engarrafa todo dia. Parem com isso, ponham o pé na realidade, o lugar da gente é na rua. Foi muito bonito de ver, aqui em Brasília foi muito bonito, deu muita gente, e tava um calor do caralho, assim. Tava lá o Chico César, estavam artistas da cidade, figuras daqui, né, que a gente conhece, né, Fábio Félix, Max Maciel, o próprio Ricardo Capelli, tinha muita gente agregando ali, e durou bastante pro calor que tava, durou pra caralho. E foi muito bonito porque as pessoas estavam lá, e eu até ouvi um grupo falando assim, eu acho que tinha que ser apartidário. E aí um outro cara virou assim e falou assim, tia, fica com a sua bandeira do Brasil na manha, que ela tava enrolada na bandeira do Brasil. E assim, cara, não vai acontecer. Se não fizer o MBL e chegar infernizando, você pode agregar e vai junto, porque é realmente uma pauta de todos. É só não começar com esse papo de que tinha que ser apartidário. Tinha não. Quem chamou foi a esquerda, quem botou na rua foi a esquerda. Os artistas agregaram, foi muito bom? Foi muito bom, mas já tinha 2 dias que estavam sendo chamadas. E os artistas têm que começar a dar cara a tapa mesmo. Começar não, né? Já é histórico do Brasil, principalmente essas pessoas que encabeçaram, né? O Chico, o Gil, o Caetano, o Chico César, são pessoas que estão sempre vocais aí. O Caetano votou no Ciro Gomes, né? Mas assim, não, Ana, e essa galera, eles eram da época da anistia, então tem tudo a ver com uma das pautas que era, né, contra o projeto da anistia. Por exemplo, se a gente tivesse uma manifestação, se a gente tivesse uma manifestação pela isenção do IR, eu acho que essas pessoas não fariam tanto sentido. Tinha que ser, sei lá, uma Ludmilla, tinha que ser um negócio assim, cara. Arrasta. Exatamente. E assim, desculpa até ter te interrompido, Ana, mas me surpreenderia se esses artistas não estivessem participando. Que é como você falou, é dever deles participar também. Eles são cidadãos como todos os outros, porra. Sim, o nosso Chico Buarque ainda é o Chico Buarque. Então, a Veja também depois tentou colar uma coisa meio, é porque a Paula Lavigne é uma movimentação civil, mas assim, tudo isso. E tem o Djavan, que é um dos poucos casos de que quando a pessoa desequilibra do muro, ela cai do lado da esquerda, né? Parabéns, Djavan. Por mais que a gente tenha ficado muito feliz em ver os artistas lá, eu não consigo acreditar que as pessoas foram para ver, eu vou para ver Chico Buarque, sabe, assim, talvez eles tenham incentivado pessoas que já estavam inclinadas a dizer, porra, Gilberto Gil vai estar lá, eu sou da geração dele, eu vou para lá também. Inclusive, assim, meu pai e minha mãe estavam lá, né, que são pessoas que viveram também durante essa época da ditadura e que se sentiram compelidas. Eu acho que é isso, assim, essa coisa da anistia, eu acho que pega muito o pessoal mais velho. Então, assim, muitas pessoas que não estavam indo resolveram comparecer. Essa coisa que você falou, né, das pessoas dizerem, não vou porque o Lula não disse pra ir e tal. Eu até compreendo que existem alguns petistas que eles são meio bitolados, no sentido, assim, de que só fazem o que o Lula mandar, o que o partido mandar. Mas, assim, isso me parece, na verdade, eu vou fazer que nem o povo da direita. Isso me parece coisa de gente infiltrada, falando sério. Gente que chega, assim, com uma conversinha furada pra criar um discurso desmobilizante, porque foi muito orgânica a adesão a essas manifestações. Tá todo mundo muito puto com o Congresso, e essa meio que foi a gota d'água, né? Então, assim, quando surgiu isso, vamos nos mobilizar em menos de uma semana, a galera, assim, pegou pra si, porque a PEC da bandidagem, a anistia já é algo que a gente tá brigando faz tempo, mas essa PEC da bandidagem é um negócio assim que a gente fez, velho, se essa porra for aprovada, fudeu, nunca mais ninguém vai ser preso e eles vão fazer, eles que já fazem o que fazem,
vão pintar e bordar. Então, assim, eu acredito que isso foi muito da necessidade e da vontade, porque a gente teve muitas manifestações esse ano que não tiveram essa pressa, essa angústia em gritar, em bradar contra os nossos representantes. A gente já falou, né? Isso não é 2013 não vai se repetir. Inclusive, o que aconteceu em 2013 foi um momento muito específico no mundo inteiro, né? A gente teve muitas manifestações e derrubadas de governo que a gente depois compreendeu como essa lógica se deu, como isso funcionou, muito incentivado pelas redes sociais também, né? A gente achava que tinha um poder que a gente não tinha naquela época, né? E hoje em dia a gente tem uma noção um pouco melhor dos perigos. Não à toa, o Rodrigo compartilhou no grupo da gente uma pesquisa da IPESP que saiu agora, mostrando que a desaprovação da Câmara dos Deputados é de 70% e do Senado de 59%, enquanto a aprovação do Lula está em 50%, a aprovação dele subiu 7 pontos, enquanto a desaprovação da Câmara subiu 7 pontos. Então, assim, o que um ganhou de aprovação, o outro ganhou de desaprovação. Eu acho que as pessoas enxergaram um pouco melhor o que está acontecendo, contra quem a gente está lutando. Eu não sei até que ponto o governo vai conseguir fazer isso virar a seu favor. Inclusive, tá aí o Hugo Mota preocupadíssimo, dizendo que vai votar a isenção do imposto de renda amanhã, né? De repente, assim, um negócio que estava lá, esquecido no fundo da gaveta, virou algo urgente. Então, assim, que bom que virou algo urgente. Eu acho que ele tá querendo melhorar um pouco a própria imagem, né? Porque teve muita gente dizendo fora Hugo Mota, inclusive aqui em João Pessoa teve também muito fora Hugo Mota. As pessoas que estavam aqui não estavam felizes com a nossa representação, né, da Paraíba na presidência da Câmara. Então, assim, ele sentiu a água bater na bunda, não só os políticos que estavam lá pedindo desculpa, mas o nosso presidente da Câmara parece, assim, que viu que, eita porra, o negócio não pode continuar do jeito que tá, não, deixa eu fazer alguma coisa. Agora, sim, 40 mil pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não consigo, não assim que eu seja uma pessoa que olha assim e sabe, mas assim, eu já fui pra muito carnaval, aquilo ali não me parece ser 40 mil pessoas de jeito nenhum. Pois é, Thaís. A grande mídia nunca vai querer que o povo descubra que ele é forte, que ele sabe se organizar, que ele consegue tomar as ruas. A grande mídia ficou com muito medo do Brasil voltar a ser o país que reconhece em um governo do PT um caminho. Eles ficaram com medo das ruas serem tomadas e da aprovação do Lula subir para 80% de novo. Eles ficaram com medo dos seus agentes, seus representantes no Congresso, que não são mais centrão, que são direita e extrema-direita, deles caírem no ódio do povo, como já está caindo. Vamos lembrar que muita da nossa grande mídia, ela representa corporações, representa milionários, bilionários, representa pessoas que querem tirar até o nosso último centavo, pessoas que adorariam que fosse novamente legalizada a escravidão, pessoas que colocam seus deputados e deputadas, senadores e senadoras no nosso Congresso. Então, o Congresso inimigo do povo, esse Congresso inimigo do povo, ele é, em grande medida, uma representação eleita pela grande mídia. Jair Bolsonaro recebeu apoio da grande mídia, Michel Temer recebeu apoio da grande mídia. Todos esses energúmenos de extrema-direita receberam apoio da grande mídia. Foi muito forçado eles tentarem depois dizer, nossa, olha que absurdo as falas do Bolsonaro, nós não queremos ele lá, mas nunca o chamaram pelo nome que deveria ser chamado. Nunca se uniram. Quando que a gente viu uma união dos grandes veículos de imprensa do Brasil para falar, nós somos contra isso, o Brasil está prestes a virar novamente uma ditadura, esse sujeito, ele está propagando a morte. A gente não viu uma união, porque esses conglomerados de mídia, eles têm representação no Congresso. Então eles se assustam. Mas a verdade é que a gente, como sempre, a gente consegue tomar as ruas. A gente consegue reverberar a vontade popular. E aí não é que os artistas
porque os artistas chamaram, embora eu não goste dessa ideia de colocar isso como um problema, como se os artistas chamarem manifestações para poder mobilizar politicamente a população, isso fosse um problema. Não há problema nisso. Poderia ter sido uma organização da Paula Lavigne chamando grandes músicos, grandes nomes, muito famosos e falar, vamos pra rua. Qual o problema? Qual o problema de uma organização civil, de uma pessoa famosa que tem condições, que tem estrutura, que tem contatos, organizar manifestações para cobrar o Congresso Nacional? Onde é que está o problema nisso? Sabe? Não vejo. Mas esse é mais um caso clássico de o artista vai onde o povo está. Então, os artistas, eles fizeram o seu papel. Como vocês já comentaram, estranho seria se eles não estivessem presentes, se eles não apoiassem. E fica o recado, que é muito estranho que diversos outros nomes da nossa música, do nosso cinema, da nossa televisão, da nossa literatura, não estavam presentes. Não deram as caras, não chamaram o seu público, não subiram no palanque, não subiram no trio elétrico, não pisaram o chão do asfalto naquele domingo. Isso é muito estranho. Então a gente vai precisar de novas manifestações e é bom deixar o recado para essas pessoas famosas e que mobilizam, sim, o público, que, olha, vocês têm obrigação também. Como qualquer outro cidadão e cidadã, vocês têm obrigação. Então, quanto mais poder de mobilização você tiver, se você se considera uma pessoa de esquerda, mais responsabilidade você tem também. Para mim não há problema nenhum em artista chamar manifestação. E também não há problema em uma manifestação se tornar um grande carnaval. Sério mesmo? E no Brasil, colega, no Brasil, alguém vai reclamar que manifestação política virou show, virou carnaval, virou festa? Toda manifestação política tem que virar carnaval. Carnaval é o ápice da manifestação política no Brasil. A gente precisa ir para a rua, reclamar, brigar, cobrar e mostrar alegria. Vamos lembrar que uma das primeiras coisas que o fascismo faz para nos controlar é tirar a nossa alegria, é tirar a nossa vontade de viver, tirar o nosso tesão, é tirar a nossa vontade de se manifestar. Então a gente tem que ir pra rua sorrindo, a gente tem que ir pra rua cantando, a gente tem que ir pra rua festejar. Fico muito feliz que essas manifestações, elas tiveram pautas principais, elas não foram simplesmente contra tudo isso que tá aí, que é aquele receio que muita gente tem, mas que ele não se verifica na prática, assim. Não é muito difícil de você perceber quando o direcionamento de uma manifestação, gente. Não é muito difícil, assim. Você tinha duas pautas nítidas ali, explícitas, contra o projeto de anistia, contra a PEC da bandidagem. É isso. Você não precisa que uma autoridade te diga, não, vai lá. Qual é a dificuldade de perceber contra o quê e a favor de quê? Você mesmo luta. Não tem muito mistério aí. Mas é claro, a gente teve situações ali que eu considero muito positivas de perceber que certas coisas estão vinculadas. Então, essa também foi uma manifestação para comemorar a prisão de Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro na cadeia, que antes era um pedido, antes era uma cobrança, antes era uma exigência que a gente fazia nas ruas, agora foi um grito de comemoração. Enfim, Bolsonaro na cadeia e lá ele vai ficar. E isso está diretamente vinculado à crítica ao projeto de anistia, à recusa popular ao projeto de anistia. Então, mesmo quem às vezes estava com receio de muita gente ficou traumatizado com política nos últimos anos e falar, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, vamos lá, vamos considerar que sim, existe aí uma parcela enorme da população brasileira que ela vai repetir exatamente isso. Eu não sou Lula, nem Bolsonaro, eu não quero mais lidar com política. Mas não foi um caso isolado. A gente percebe, assim, numericamente, uma movimentação na direção de falar, olha, eu quero que ele continue preso. Até quem votou no Bolsonaro em eleição passada abandonou esse barco, assim. A gente vai ter sempre aquela média de 30% que nunca vai voltar, vai morrer assim, mas os números, eles estão indicando pra gente que a gente teve um giro nesse assunto. E que a gente não precisa mais ficar com esse tipo de receio, sabe? Já tá muito bem demonstrado que a gente retomou o comando das ruas, que eles não têm como, sem o investimento que eles tinham, sem a estrutura estatal que o Bolsonaro usava para puxar a manifestação, sem o desvio de verba que ele fazia para pagar empresário, gasolina para motociata, churrasco pra galera, sem isso eles não conseguem. Não existe bolsonarista gratuito, gente. Isso não tem. Isso não acontece, assim. Então fiquei muito feliz com o resultado dessas manifestações.
a gente puxou muito mais gente, até do que era esperado, mesmo diante do descrédito de grande campo da esquerda, conseguiu puxar muita gente. A gente viu gente variada, a gente viu um conforto com a presença de bandeiras de partidos políticos de esquerda, de bandeiras sindicais, é um conforto. E fechando o meu comentário, para não repetir muito do que vocês já disseram, eu fiquei feliz de ver gente totalmente de verde e amarelo balançando bandeira do Brasil. Tinha gente na manifestação, a maioria de vermelho, mas tinha gente trajada, do cabelo até a ponta do sapato, de verde e amarelo, balançando bandeira do Brasil. E eu não falo isso porque eu gosto da bandeira do Brasil, muito pelo contrário, eu acho até feia a bandeira do Brasil, na verdade. Eu acho esteticamente, assim, deplorável. Mas não é essa a questão. O que me deixa feliz é a gente tomar de volta os símbolos que essa galera roubou. E me deixa ainda mais feliz quando eu penso que eles não têm mais símbolos. Porque se a gente pega de novo o verde e amarelo e a bandeira do Brasil pra gente, se a gente pega de novo a camisa da CBF pra gente, que eu não uso também porque eu acho feia, mas se a gente pega isso pra gente, se a gente pega a ideia de patriotismo pra gente, seja você patriota ou não, vamos reclamar, eu também não gosto da ideia de patriotismo, não gosto da ideia, não gosto, mas foda-se. Se a gente pega isso pra gente, se a gente pega de volta todos esses símbolos, o que eles vão levar pra rua? A bandeira dos Estados Unidos, o Homem-Aranha, o que eles vão levar? Perceba que a gente precisa fazer isso para que toda essa comunicação funcione. A ideia de que não existe vácuo na política, ela se estende para o âmbito da comunicação. Não existe símbolo abandonado, gente. Se você resolve não usar aqueles símbolos, vão pegar aquele símbolo, vão deturpar aquele símbolo, vão transformar ele em uma outra coisa. Então a gente não abandona símbolo. A gente não pode deixar isso parado porque eles usaram. Vamos pegar de volta e deixar eles sem nada. Tudo nosso, nada deles. Eu tô nessa linha aí também, Rodrigo. Uma coisa era você tentar resgatar esse símbolo durante um governo Bolsonaro, né? Outra coisa é você tentar resgatar esse símbolo mesmo a contragosto durante o governo Lula, com a pauta da soberania, né, aí quicando com os ataques do Trump. Acaba sendo também uma disputa política resgatar esse símbolo, né? Tô de acordo com você e vou te falar, achei bonito demais a bandeira do Brasil refletida no MASP, naquela foto aérea. Pô, ficou bonita mesmo. Porra, baita que foto bonita. Nossa, exatamente. Muito. Aí você 2 semanas antes teve o bandeirão dos Estados Unidos na manifestação. Então assim, tô com o Rodrigo nessa, tudo nosso, nada deles. E é isso, cara. Vamos ver como é que vai ser aí essa próxima semana, né? Se realmente vão votar o projeto da isenção do imposto de renda e o que vão votar, né? Porque a gente tá falando do Congresso, né? Tá falando da Câmara dos Deputados. Então, assim, a notícia de que eles vão votar a isenção do IR não significa necessariamente que é uma boa notícia, porque depende de como eles vão votar, né? A gente não sabe qual relatório que o Arthur Lira vai apresentar, a gente não sabe quais destaques vão ser apresentados lá no plenário. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Pelo menos a PEC da bandidagem já foi e a anistia vai ficar, né? Essa palhaçada. O próprio Sóstenes Cavalcante, ele tá nos Estados Unidos, se encontrou com Bananinha aí, acho que foi hoje ou ontem. Bananinha continua dobrando a aposta, né, em relação à questão da anistia e tudo mais. Então, assim, a gente vai continuar acompanhando. Pelo menos, assim, o clima que nós até estamos gravando aqui hoje é muito mais favorável do que a gente estava na semana passada, né? Por exemplo, então, para ver como que as coisas mudam rapidamente aqui na nossa política nacional. Fico imaginando, sei lá, um canadense aqui no Brasil, Rodrigo, acompanhando o cenário político, cara. Ele deve ficar maluco, né? Porque, porra, lá deve ser chato pra cacete. Aqui, ó, em uma semana tudo muda. Falando em mudança, Vitor, não é uma coisa que tá na pauta aqui, eu acho, mas vou supor, tá? Que não dá na pauta. Mas isso do pessoal tá lá, o Sóstenes tá lá nos Estados Unidos, né? É engraçadíssimo ver o Paulo Figueiredo lá dando RT num textão dizendo: Jair Bolsonaro não opina mais, ele está incapacitado, eu não seguirei nenhuma informação que vier de Jair Bolsonaro, o grande líder do bolsonarismo agora é Eduardo Bolsonaro, só seguirei o que ele falar, não acreditem em nada que alguém disser que Jair Bolsonaro falou, ele não está em condições de decidir. Caraca, ele mandou essa, eu não vi, cara, que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Eu separei um tweet do Neto do Ditador no nosso próximo bloco, mas esse realmente, cara, que coisa sensacional, muito bom. Eu fiquei ansiosa pra ver as próximas cenas dessa briga, vai ser bom. É isso então, fechamos esse bloco, que venham mais manifestações, não escutem o Vitor do episódio passado, descrente,
Ele estava errado e fico feliz de estar errado e que seria lindo de ver uma manifestação a favor da isenção do IR, cara, para pressionar esses vagabundos, porque é sempre bom lembrar, gente, tem prazo para votação disso para poder já valer pro ano que vem. Então, assim, não dá para ficar empurrando com a barriga, ano que vem aprova, porque se ano que vem você aprova, ele só passa a valer para 2027, e essa é a principal bandeira, é o principal projeto do governo Lula. Então, assim, é muito importante. Isenção do imposto de renda e taxação dos super ricos. Sim, né? sim. Do jeito a que dupla, esse Congresso é capaz deles só votarem metade do projeto e dizer se fodam aí com essa redução de arrecadação. Perfeito, Thaís. Muito, muito bem lembrado. Vamos agora, Rodrigo Hipólito, falando em isenção, em taxação, vamos agora para o nosso momento jabá. Não, mas aqui é o contrário da taxação. Aqui é o apoio, aqui é um investimento. Aí de verdade é investimento. Ninguém jamais se arrependeu de apoiar o Midcast. Tem certeza Ou disso? Se arrependeu, não se manifestou. Então né? Essa é a verdade. Isso A aí. gente nunca ouviu uma reclamação de alguém que apoiou o Midcast e falou, nossa, me arrependi. Então apoie o Midcast. Vai lá em apoia.se/Midcast e confira as possibilidades. A partir de R$5 você já nos ajuda a manter esse episódio semanal em que a gente comenta os principais acontecimentos da política nacional com muito esforço, que é a verdade, né? E muito improviso. Com R$20 lá no apoia.se/Midcast, você, além de nos apoiar para manter aqui esse episódio semanal, você também tem direito a conteúdo extra no portal, lá no mural do Apoia-se, e tem o seu nome lido aqui no final do episódio. Com R$50 na categoria Um Beijo da Lhama, você tem conteúdo no mural do Apoia-se, seu nome lido no final do episódio, e você recebe um link exclusivo para acompanhar aqui a nossa gravação ao vivo, comentar no chat, interferir na dinâmica do episódio, é sempre muito importante pra gente também. A gente tem outras categorias lá, verifique qual é mais adequada para o seu orçamento. Agora, se você não pode se comprometer em todo o mês você dispensar ali 5, 20, 50, R$100, pensa na nossa campanha do Pix recorrente. Todo mês a gente abre uma campanha para receber contribuições na nossa chave Pix, que é podcastmid@gmail.com, de qualquer valor, R$1, R$2, R$500. Falei R$500 porque esse é o valor da nossa meta. A cada R$500 que a gente consegue arrecadar na chave podcastmid@gmail.com, a gente garante um episódio extra. Quer dizer que além do episódio comentando os fatos semanais aí da política nacional, a gente também lança episódios de pauta livre, a gente faz react, a gente faz os nossos game shows, a gente mexe com as emoções de nossos ouvintes. Então isso tem acontecido já bastante esse ano. No mês de setembro a gente bateu uma meta para esse mês, para ter episódios extras no mês de outubro. Fica o recado também que em outubro a gente consegue garantir 2 episódios extras, né? Então fica aqui o pedido, podcastmedia@gmail.com. Em outubro a gente consegue, se bater mais uma meta aí, garantir esses 2 episódios extras. Mais que isso a gente sabe que a gente não vai conseguir gravar. Agora, se você quiser adquirir produtos na lojinha do Midcast, vai aqui na descrição do episódio. Lá você encontra produtos com as estampas, pau no cu do Mickey Mouse, um sucesso já de vendas, e tem que dilapidar as fortunas. Também na descrição do episódio tem o link para o nosso grupo do Telegram, que é organizado por ouvintes, e para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga episódios, cortes, sempre que tem o lançamento de um novo episódio, ou as nossas enquetes. Acesse tudo aqui na descrição. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Vocês estão ouvindo isso aqui? Estão ouvindo? Eu ouvi algum hétero gritando puta que pariu aqui no fundo, deve ser jogo de futebol. Não tô falando isso não, tô falando do canto rouco da sereia, Rodrigo Hipólito, pois nesta última terça-feira... Não tava pegando, rapaz... Nesta última terça-feira, dia 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso histórico durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. O Brasil é tradicionalmente responsável pelo discurso de abertura do debate de líderes, que está aí na sua 80ª edição. Olha, confirma, Ana Raíssa? Eu sempre espero a Ana Raíssa. A Ana Raíssa é meu VAR aqui no podcast.
Tá correto. Muito bem. Lula fez uma defesa firme da soberania nacional ao criticar interferências externas nos assuntos institucionais do Brasil, especialmente sanções e restrições impostas por outros países, mas sem citar diretamente os Estados Unidos. Ele ressaltou que decisões sobre o Estado brasileiro devem ser tomadas internamente, sem imposições internacionais, pois a autonomia das instituições é pilar da democracia. Ele também reafirmou que o processo judicial que culminou na condenação do ex-fungo presidencial e sua Orcrim foi legítimo, com garantia de ampla defesa, e alertou que ataques às cortes e pressões políticas externas são ameaças que o Brasil não tolera, ao enfatizar que nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Lula posicionou-se contra o uso de medidas unilaterais, denunciando que elas ferem o direito internacional e abalam a confiança entre nações. No seu discurso, Lula também lamentou a ausência do presidente da Autoridade Palestina presencialmente na reunião e afirmou que nada justifica o genocídio em curso na faixa de Gaza. Abre aspas para ele. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Fecha aspas. Na sequência, o laranjão Donald Trump discursou. Durante quase uma hora de insanidades, ele acabou surpreendendo, acho que todo mundo que estava assistindo, né? Ao falar que se reunirá na semana que vem com o presidente Lula para debater as retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil. Se você não assistiu essa parte, eu recomendo você procurar e assistir o momento que ele acha o Lula ali no meio da galera e de improviso começa a falar do Lula. E aí ele disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro e que ele parece um cara muito agradável. Isso tudo após um encontro de 30 segundos e um abraço nos bastidores. Com 30 segundos, o Lula aparentemente dobrou o laranjão, será? Ao mesmo tempo, ele também afirmou haver censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. O presidente Lula afirmou que foi surpreendido e ficou feliz com a cena de Donald Trump. Ele ainda concordou com a fala do líder americano de que pintou uma química entre os dois. O encontro não deve ser presencial, né? Porque o Lula já tinha agenda e vai voltar para o Brasil, mas estão aí tentando agendar um encontro, ali, uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Para eles poderem se falar. E aí eu vou ler aqui, aproveitar já o gancho, o tweet do neto do ditador, Paulo Figueiredo, que eu falei que eu separei aqui, sobre o discurso do Trump, que é maravilhoso, cara. A gente não podia não comentar isso aqui. Vamos lá. Trump é realmente um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU. Em seguida, diz que gosta do Lula, que o chamou para conversar e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e irrestrita? E, ainda falando sobre a Assembleia Geral, às vésperas ali da reunião, Reino Unido, Canadá, Portugal e Austrália reconheceram oficialmente o Estado da Palestina. Um dia antes do discurso do Lula na ONU, o governo Trump sancionou Viviane Barce de Moraes, esposa do Xandão, com a lei Majin Buu. Xandão classificou como ilegal e lamentável a aplicação da lei contra sua esposa. Em nota divulgada pelo STF, Moraes afirmou que a medida violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Enquanto isso, o Motinha, olha ele de novo aí, barrou a indicação do Bananinha para a liderança da minoria, né, que foi realizada na semana passada. A informação já foi divulgada aí no Diário Oficial da Câmara. No dia anterior, a PGR apresentou ao STF uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial. O caso é sobre a atuação de Eduardo para atrapalhar o processo sobre o golpe de Estado em que o pai dele foi condenado no STF. Para a PGR, Eduardo buscou, junto ao governo Donald Trump, levantar sanções e tarifas ao Brasil e à autoridade do judiciário como represália ao julgamento. Então, feito aqui todo esse resumo, queria saber o que vocês acharam, principalmente aí do discurso do Lula, um discurso histórico. Eu recomendo ao ouvinte que não assistiu, que vá lá no YouTube e assista 18 minutos de realmente um discurso que até a grande mídia
elogiou, cara. Ninguém para o canto da sereia rouca. É aquela velha história, né? Queria que esse fosse o presidente do Brasil. Mas é o que eu digo, o Lula é um grande estadista. É o clone que discursa para instituições e veículos internacionais é o melhor clone do Lula. Nós já não cansamos de elogiar ele aqui. Eu achei muito engraçado como, assim, o Lula praticamente, assim, ele gosta muito de cutucar os colonialistas e os imperialistas, né? Sempre tá dando uma cutucada nos países europeus, principalmente da União Europeia, tá sempre dando uma cutucada nos Estados Unidos, mas, assim, a única coisa que ele não fez foi nomear os bois. Porque ele descascou as ações de Donald Trump do começo ao fim. Falou também da ONU e da Organização Mundial do Comércio. Falou que era uma palhaçada. Assim, não falou com essas palavras, tá, ouvintes? Mas ele falou assim: velho, bicho, isso daqui é uma palhaçada, não serve de porra nenhuma. Vocês têm que melhorar aí esse caralho. Porque do jeito que tá, não serve nem pra pessoa tirar uma selfie com os colegas e dizer que fez alguma coisa, sabe? O que aconteceu na ONU essa semana, que todo mundo votou pelo cessar-fogo na Palestina, exceto os Estados Unidos, né? O que acontece todos esses anos, as sanções que acontecem, o bloqueio que acontecem a Cuba também. Enfim, mais uma vez, Lula falou muito bonito, fez todas essas críticas necessárias, mas o que eu achei muito divertido, muito engraçado, o ponto alto pra mim foi justamente o fato dele ter xingado, cuspido na cara de Donald Trump. E aí logo em seguida ele chegou: Lula, gosto muito dele, muito simpático, tivemos muita química. E aí fica aqui a denúncia, porque Luiz Inácio é de Escorpião, então assim, é claro que ele sentiu a química na frente do nosso presidente. Eu vi algumas análises falando que era muito bom que essa reunião deles não fosse no Salão Oval, porque Donald Trump adora encurralar os seus colegas, representantes de outros partidos nesse salão oval e transformar em situações extremamente constrangedoras. Houve alguém que acho que Lula depois ainda deu alguma entrevista, não me lembro onde foi que eu vi isso, mas a pergunta que fizeram a ele foi basicamente se ele não tinha medo que Donald Trump fizesse alguma dessas palhaçadas dele, né? E aí Lula falou: olha, ninguém aqui é menino, nós somos dois governantes das maiores economias, entre as maiores economias do mundo, e a gente vai conversar sobre negócios. Eu vou respeitá-lo e eu espero que ele me respeite de volta. Agora, eu não sei se vocês viram algo que foi extremamente divertido e constrangedor a níveis estratosféricos, que foi o encontro do Milley com Donald Trump. O Milley chegou lá todo feliz porque ia se encontrar com o Donald Trump, né? Ídolo dele. Ele doido pra ir pedir dinheiro pra Argentina. Donald Trump deu um tweet impresso pra ele de presente e disse: a Argentina tá ótima, não precisa do nosso dinheiro, não. E aí o brilho sumiu imediatamente da cara do Milley. Tem uma coisa, eu não tinha visto isso aí do Milley, não, mas eu me lembrei do I Love You, do Jair, né? Antes e depois do I Love You, ele foi esnobado pelo Trump. E a impressão que eu tenho, e não é uma leve impressão não, eu acho que é bem possível. O Trump tem um perfil meio... Quem já lidou com chefe otário, com empresário crotão, sabe que existe esse tipo de gente, assim, já viu. Que é o cara que ele ama humilhar quem ele acha que tá abaixo dele, mas ele respeita quando a pessoa peita. Então, assim, ele ter essa encurralada que ele deu, que a Thaís falou, né, que aconteceu com o presidente da África do Sul, que aconteceu com o Zelensky. Cara, o Zelensky teve que abrir a porta dele mesmo pra sair de lá, assim. Ele saiu rastejado, ele não saiu nem arrastado, porque a guarda presidencial lá nem se movimentou pra tirar ele da sala, que faz parte do Salam Aleikum, né, de receber o chefe de Estado. Ele foi completamente humilhado. Por uma semana, pelo menos, a gente teve a mídia
do mundo, assim, com dó do Zelensky, assim, porque realmente não é uma coisa que não se faz, né? Mas sabe aquilo do cara que quanto mais se abaixa, mais ele empurra? É o Trump, assim. E o Lula não, cara, o Lula não é subserviente. O Lula é conciliador, a gente tá cansado de falar isso aqui, mas o Lula não é subserviente, não mesmo assim. Então eu acho que ele angariou um pouco de respeito do Trump nessa, sabe? Por isso, pelas coisas que Thaís falou. O Milei já chegou lá babando igual um labrador, claro que vai tomar um toco. Jair chegou lá de I love you, claro que vai tomar um toco. Ele gosta de humilhar quem se põe nessa posição. O Lula não é amador. Eu acabei de ler, né, a gente talvez entre aqui vocês podem ler aqui nos links que vão entrar, que esse brevíssimo encontro do Lula com o Trump, por mais que ele pareça fortuito, né, porque o Lula tinha acabado de esculhambar o Trump dos Estados Unidos, como eles merecem, aliás, não se enganem, aquilo lá foram semanas de trabalho da equipe do Itamaraty, esse discurso. Mas esse brevíssimo encontro, ele não veio do nada, assim, ele não foi fortuito, ele não é do nada, e ele é fruto de negociações que estão acontecendo. Então, Bananinha, Paulo Figueiredo gostam de falar que entra e sai da Casa Branca, que tem contatos lá dentro. Olha aí, o ministro da Saúde não pôde ir para os Estados Unidos, o ministro da Saúde só podia ficar na 3 quadras e não podia não sei o quê. Fulano entrou, mas até o Alckmin se reuniu com representantes do governo. Então você tem uma parte histriônica do governo americano, capitaneado pelo próprio presidente, mas o governo não é um cara só, por mais que ele queira, né? Você tem essa malha por trás, inclusive uma malha de diplomacia ali que tem que ser minimamente mantida. Então, por mais doido que seja o presidente, essa engrenagem ela funciona minimamente. Então, os governos estão se conversando. Você não tarifa um país da importância do Brasil e simplesmente dá a boca para fora e as coisas não estão acontecendo ali pelo subterrâneo, porque essas tarifas mexeram com muita gente importante, e eu nem estou falando do lado de cá, mas do lado de lá. Empresários, grandes empresas que dependem dessas importações do mundo inteiro, não só do Brasil, e que não vão deixar na mão de um lunático, assim, né? Não, ok, eu vou deixar de, sei lá, Starbucks. Não, então tá, a partir de agora a gente tendo não vai... roubo de carga de café adoidado lá. Tá vendo? Estão roubando navio com coisa tipo de $100 mil em café. E aí tava, tipo, os militares lá de 1,5 kg. Pessoal, os militares lá estavam dando treinamento para as equipes da Starbucks e acho que do Walmart que fazem transporte, porque estão roubando navios. Pensei que estava dando treinamento sobre como abordar navios para poder piratear, né? Em breve, quando não der certo. Os caras não vão deixar os sabores de Donald Trump, que é um completo descerebrado. Uma das coisas que estão se falando muito, e vocês devem ter visto sobre esse encontro que ele falou que vai ter com Lula, é justamente você não sabe quem você vai encontrar lá. Aí o Paulo Figueiredo diz que, nossa, é parte da estratégia do Trump. O Trump não tem estratégia, ele tem variação de humor. Não confunda instabilidade psicológica com estratégia, porque ele é completamente instável. Então ele fala, gostei ali, do cara, tivemos uma química, não sei o quê, e pra ele querer colocar o Lula no salão oval lá com câmera do mundo inteiro e querer dar uma encarcada daquela, né? Agora ele já sabe que não vai rolar, mas não custa. Ele fez esse discurso dele totalmente no freestyle, assim, meio... Você via que ele estava acompanhando ali, mas ele saía do personagem. Aliás, ele entrava no personagem, né? O Trump é uma pessoa completamente asquerosa de ver, de ouvir. Ele não concatena as ideias. Ele tem uma fala infantil, sabe? Quando ele começou a aparecer, vocês sabem que eu não sou muito ligada em TV, muito menos TV americana. Então, assim, mas é um grande comunicador, né? É o cara que, sei lá, Roberto Justus, bababá e tal. E você pensa, um grande comunicador, né? No país do Faustão, no país do Chacrinha, no país de Gugu Liberato, eu tava achando que era. Ele não é um grande comunicador, ele não sabe falar. As frases dele são tati-bitati, assim. Eu estava ali, e o Lula estava ali, e eu ouvi. Fala direito, cacete. É um inferno acompanhar esse homem falando. Eu não dei conta dos 50 e tantos minutos. I know the words. I know the best words.
desse tipo. I'm a solid genius. Você, nesse discurso, você tinha insanidades criminosas, coisas completamente absurdas e sem noção, e mentirosas e perigosas. E você tinha um lunático ali, tipo, eu queria ter trocado o piso da ONU e nunca deixaram. Nossa, assim, é asqueroso, sabe? Eu estou muito feliz de não ter acompanhado um discurso do Jair e logo depois um do Trump e depois um do Milley, porque eu ia pular da ponte. Não tem condição para um ser humano dar conta disso. Sabe, quando um gorila caiu uma criança na jaula do gorila e a única saída, infelizmente, é matar o gorila, porque você não sabe se ele vai ficar de boa, ele vai arrancar a cabeça da criança, é o Trump. Todos os movimentos dele são imprevisíveis porque ele é instável. E eu sei que existe aquela lei lá, né, de que se você cita o Hitler, você perdeu a discussão, mas é o mesmo nível de personalidade. Histriônica, esquisita, desequilibrada. Nossa, assim, foi absurdo. E uma coisa me deixa feliz, porque esse homem falou insanidades por 1 hora. E o discurso mais discutido, mais falado, mais elogiado é o discurso do Lula. Ele não ofuscou o discurso do Lula, a parte que é sempre lembrada nas notícias. Desse 1 hora de maluquice, foi o momento que ele citou o Lula. Então, se alguém, né, não é possível que um ouvinte nosso ainda tinha dúvidas que o lugar do Brasil no mundo está posto, ficou aí, né? Ficou claro. Inclusive, Lula muitíssimo aplaudido na ONU, várias vezes no discurso. Várias vezes durante o discurso. Sim, sim. Inclusive quando falou de Cuba, foi muito aplaudido. Só um adendo que não está aqui na pauta, que foi uma notícia que saiu hoje lá no blog do Otávio Guedes, dizendo que essa aproximação do Lula e do Trump também foi fruto de intenso trabalho de lobby de empresários brasileiros, né, com negócios milionários nos Estados Unidos, em especial os irmãos Wesley e Joesley Batista, segundo aí a apuração do blog do Otávio Guedes, e inclusive parece que o Joesley encontrou com o Trump há algumas semanas na Casa Branca. O Joesley é um dos taxados, né? Então ele tem todo interesse. Não foi ele que encontrou com o Temer quando teve um rolê lá das conversas gravadas? Foi, não é o da mesada? Teve, da mesada. Pois Da ele já mesada foi do de Cunha. novo lá com o microfoninho falando pro Trump, fala aqui perto do meu terno. Rapidinho, Fala aqui na minha só pra eu testar um negócio aqui. Fala aqui em mim. Eu vou ser breve e concordando com o que Thaís e Ana falaram, para deixar um tempo a mais pro Diego, que acompanhou 140 discursos nessa conferência da ONU, então imagino que ele tenha outros comentários além desses 2 discursos para fazer. Vou repetir também aqui o que o Reni Barcelos colocou no chat, né, que o Lula ele foi interrompido diversas vezes por aplausos, enquanto o Donald Trump fazia pausas e não conseguia, assim. Teve um momento que ele fez aquela pausa dramática dele e teve um clap assim, ó. Ninguém acompanhou e a pessoa parou. Foi, assim, ó, perfeito. Que delícia. Foi muito bom. Foi um grande, assim, foi 1 hora de The Office na ONU. Essa é a verdade. O Trump, ele encadeou 1 hora de mentiras, assim. Era sofrível, mas depois que você ligava a chave de estou assistindo uma sitcom, a coisa funcionava muito bem. Aí você parava de se irritar. E realmente esse discurso do Lula, ele talvez tenha sido o melhor discurso que o Lula já fez na ONU. Então é um discurso histórico, um discurso que provavelmente vai ser estudado, vai ser repetido. Como a Ana Raíssa falou, foi muito bem trabalhado. Cabe ressaltar também que não se restringe ao discurso. O Brasil ele teve uma série de encontros bilaterais, o Lula ele se encontrou com diversas lideranças, a comitiva brasileira ela organizou eventos, ela se encontrou com outras comitivas, com outros representantes. O Brasil organizou um fórum pela democracia, não convidou o Donald Trump, convidou alguns governadores dos Estados Unidos, que firmaram propostas de parceria com o Brasil. Também não foi convidado o Javier Milei para esse fórum, foi convidado, se não me engano, o prefeito de Buenos Aires, ou algo assim, obviamente um opositor do Javier Milei. Então esses encontros que a gente teve, esses fóruns, essas reuniões, elas são extremamente importantes para afirmar a posição do Brasil ali, para além do discurso histórico que foi feito. Não vamos nos esquecer disso, né? Outro aspecto importante que eu acho da gente perceber desse discurso do Lula é uma virada ali para o modo como você, nesse momento que o Brasil está passando aqui internamente, no modo como você divulga a figura do Lula aqui.
Então não teve como a mídia nacional esconder essa repercussão. Não teve como a mídia nacional pintar o Lula de outra maneira. Então a gente vê hoje o Lula tendo uma avaliação melhor, a gente vê ele em retorno ao Brasil, vai ver ele em retorno ao Brasil agora, também com um poder muito maior para articulação dentro do Congresso. Quando a gente fala desses eventos internacionais, dessa postura do Lula como estadista, isso reverbera na política interna. E aí, só para terminar, falei que eu ia ser breve, os melhores momentos do discurso do Lula que eu gostei foi quando ele falou, né, citando aqui em aspas, quando eu te procurei você nem ligou para mim, agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Essa eu acho que, assim, o Itamaraty trabalhou muito bem para pensar esse trecho do discurso, né? E tem aquela parte que ela ficou cortada, porque já não estava no microfone, que ele mandou o pau no cu do Mickey Mouse. E, na verdade, ele tava com a camisa por baixo ali do terno, né, cara? Que a gente não conseguiu ver. A gravata era pra combinar com a camisa. Ouvido aguçadíssimo de Rodrigo. E a agenda do Lula fora do discurso foi longuíssima. Ele deu uma coletiva de 1 hora, acho que no dia seguinte do discurso, falando que a Janja teve uma agenda ainda mais extensa que a dele. Ela chegou lá, acho que no começo da semana, e teve acho que uns 8 encontros, reuniões ministeriais, encontros de alto nível, para falar principalmente de combate à fome. Pode falar. Isso que é uma primeira dama, né? Não quem fica fazendo o book no meio a enterro, em funeral de rainha. Não, exato. Na fala dele nessa coletiva, ele começa falando, né? Olha, já teve caso de primeira dama que veio só acompanhar, mas a Janja teve uma agenda mais extensa que a minha, né? Aí ele falou todas as reuniões que ela participou e ele espero que ela esteja livre para voltar comigo pro Brasil amanhã. A Marina falou também no início dessa coletiva sobre as ações do Ministério do Meio Ambiente. Dentre as principais, acho que na COP28, lá em Dubai, o Brasil lançou a ideia, né, de um fundo chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, a Tropical Forest Forever Facility, que o Brasil anunciou agora, né, nessa reunião da Assembleia da ONU, que vai aportar 1 bilhão, com B de bananada, para esse fundo, cuja ideia é remunerar os países que mantêm suas florestas tropicais em pé. E teve uma reunião desse fundo para possíveis investidores, né, e articuladores desse fundo. A Alemanha estava lá, já prometeu uma grana, e aí o Lula falou nessa entrevista, né, perguntaram sobre as perspectivas dele para essa reunião com o Trump, deu um puta destaque para esse fundo, falou, cara, se o Brasil, que é o Brasil, vai botar 1 bilhão, imagina quantos os Estados Unidos não pode colocar. E se tem alguém que pode aí encantar um paspalhão como o Trump, sabemos que é a nossa sereia rouca. E sobre ele apela justamente pra vaidade do Trump falando desse jeito, né? Pô, se o Brasil, que é um fudido, vai botar 1 bilhão e tu? E aí? Tu que é rico? Mas, cara, pra quem não costuma acompanhar a política dos Estados Unidos, meus parabéns, você é uma escolha ótima para sua saúde, seu fígado agradece. Mas aquela 1 hora de The Office do Trump é o que ele faz em toda oportunidade que ele vê um microfone na frente dele. Inclusive em discurso de campanha. Você imagina que o cara foi eleito presidente com aquele discurso. É uma parada muito louca. Mas, e aí o cara foi para lá implorar e falar que ele em Nobel da Paz, velho. Ele tá nessa campanha de Nobel da Paz, e até aí você tá numa campanha falar pros seus apoiadores e a galera que chupa o teu ovo falar que você merece ganhar o Nobel da Paz é uma coisa. Você chegar diante das fodendo Nações Unidas e dizer, não, porque o Nobel da Paz, pipipipopopó, velho, é foda. Ele chegou a ligar pro primeiro-ministro lá da Suécia e o cara falou, então, não é a gente que dá esse prêmio, é uma entidade privada. E isso é pura dor de cotovelo, porque o Obama ganhou imerecidamente, não merecia também, né? Mas assim, o cara inventou guerra pra dizer que acabou com guerra, com 7 guerras, pelo amor de Deus. Porra, né, ele fez guerra de países que não são nem fronteiriços, o Rodrigo tá no mudo. Acho que ele falou 18 guerras, gente. Assim, gente, quando você for pra uma reunião com seu chefe, que for apresentar alguma coisa, isso aí vai como exemplo, sai inventando número, cara. Inventa número, joga qualquer coisa ali, porque é o que o pessoal faz com o Trump
inclusive, alguém chega para ele com uma proposta, aquela coisa dos 600 milhões, 600 bilhões, que toda empresa que vai falar com ele lança lá um acordo, tal país falou que vai fazer um investimento de 600 bilhões nos Estados Unidos, porque é um número que ele gosta. Aí alguém chega lá e fala um número para ele, e ele vai gostar. Mas falando dos discursos, né, eu queria chamar aqui a atenção, que o discurso do Lula foi magistral, mas para mim o prêmio de discurso desse ano vai para Gustavo Petro, da Colômbia, que foi assim, tudo que o Lula deixou nas entrelinhas e deixou não dito por ser o estadista que é, o Petro falou, já chegou falando, é o meu último discurso aqui como presidente, então segura a pedra. E aí eu vou ler brevemente alguns trechos aí para vocês comentarem, se eu me enrolar um pouco, eu peguei a transcrição aqui, eu vou tentar traduzir no portunhol freestyle o melhor possível. Aí logo no começo ele fala o seguinte: a migração é uma desculpa para que uma sociedade rica, branca e racista se ache uma raça superior e não veja que os seus dirigentes a levam com toda a humanidade ao abismo da sua própria extinção. Dizem que os mísseis no Caribe eram para deter as drogas. Mentira dita aqui, nesse mesmo lugar. Nos anos de 2023 e 2024 foi os anos onde mais se apreendeu cocaína e mais de 700 chefes do narcotráfico foram extraditados aos Estados Unidos pelo meu governo, ele disse. Extraditei a cocaína, quem apreendeu foi o meu governo e não atiramos um só míssil e não assassinamos a nenhum jovem, que ele estava comentando daquele caso que os Estados Unidos abateram um navio com a bandeira venezuelana no Mar do Caribe, alegando que seriam narcotraficantes, mas que ele cita esse caso várias vezes ao longo do discurso. Ele fala, os anos onde eu provei que é mais eficaz substituir voluntariamente com outros cultivos a folha de coca do que a erradicar na força com glifosato e força sobre os campesinos da Colômbia. A política antidrogas não é para deter a cocaína que chega aos Estados Unidos. A política antidrogas é para dominar os povos do Sul em geral. Não tem como alvo a droga, tem como alvo o poder e a dominação. Os jovens assassinados com mísseis no Caribe não eram do trem de Aragua e ninguém sabe nem os seus nomes. Eram apenas homens caribenhos, né, jovens caribenhos, possivelmente colombianos. E se forem colombianos, com perdão daqueles que dominam as Nações Unidas, deve-se abrir processo penal contra os funcionários dos Estados Unidos e assim se inclui o funcionário maior que deu a ordem, o presidente Trump. Jovens em uma lancha que, mesmo que tivessem carregamento ilícito, não eram narcotraficantes. Eram simples jovens pobres da América Latina que não tinham outra opção. Os narcotraficantes vivem em outro lugar e não é na América Latina. Os narcotraficantes moram em Nova York, aqui mesmo, a umas quantas quadras desse prédio e fazem acordos com o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, onde lhes é permitido traficar na África, na Europa, na China, na Rússia, mas não nos Estados Unidos. O Trump não só deixa que caiam mísseis contra jovens no Caribe, não só encarcera e encadeia migrantes, mas também permite que lancem mísseis contra crianças, jovens, mulheres e velhos em Gaza. Se faz cúmplice do genocídio porque é genocídio e tem que ser gritado uma e outra vez. Esse recinto é testemunha, muda e cúmplice de um genocídio no mundo de hoje. O Trump não fala de democracia, não fala de crise climática, não fala de vida. Só ameaça, mata e deixa matar dezenas de milhares. São pequenos excertos de um discurso de 40 minutos que eu recomendo a todo mundo que escute, né? E enquanto o colapso se aproxima, enquanto as sociedades velhas e brancas da Europa e dos Estados Unidos seguem aplaudindo seus novos Hitlers da moda, não escutam nem a seus jovens, nem as suas crianças, nem a humanidade, nem as estrelas e nem aos seus avós que morreram como heróis nos campos da Europa lutando de verdade contra Hitler e sua ideia criminal de uma raça superior. Hoje fazem o mesmo que Hitler, constroem campos de concentração para migrantes e aplaudem as maiorias eleitorais e dizem que são de uma raça inferior os migrantes e coletivizam culpas neles como fizeram com os judeus e chamam de terroristas inferiores, ladrões, narcotraficantes. Todos dizem. Quando, na verdade, a maioria dos narcotraficantes são ruivos e de olhos azuis e guardam as suas enormes fortunas nos maiores bancos do mundo e não vivem em Bogotá, nem em Caracas, nem no Caribe e nem em Gaza. Vivem em Miami
Miami, são vizinhos dos presidentes dos Estados Unidos e vivem em Nova York, Paris, Madrid e Dubai. Os migrantes não são delinquentes, não tem que levá-los a campos de concentração, nem expulsá-los presos. A migração não é senão o produto do bloqueio aos países mais pobres, como Iraque, ou Irã, ou Cuba, ou Venezuela. O bloqueio econômico, que não é mais que um genocídio. A migração, que não é senão o produto do empobrecimento dos países pobres por uma dívida impagável. A migração, que não é mais senão a consequência das guerras e das invasões pelo petróleo desencadeadas pelos Estados Unidos e pela Europa. Não é certo, e me desculpa, Macron, que possamos insistir em falar e falar quando cada segundo cai um míssil e destroça corpos de bebês inocentes no país da Palestina. Cada dia de moções vetadas no Conselho de Segurança da ONU. Cada dia que passa são mais crianças bombardeadas, cada vez mais bombas, cada vez mais mortos. O que veta, que pensa que não é pai, não é mãe, não está vivo, vem de forças escuras, é um robô que não tem coração ao vetar. Foda, Forte, hein? Eu tava tentando achar a palavra aqui pra poder classificar. Eu peguei pra ver, porque eu fiquei curioso, porque a gente comentou uns episódios atrás que aconteceu aquele fórum lá na Colômbia, que foi o primeiro caso de ações concretas, né, contra o genocídio, e aí teve esse caso agora no Conselho de Segurança da ONU, que tentaram passar, todos os países votaram a favor, mas os Estados Unidos vetou, e aí eu fiquei curioso de ver o discurso do Petro, e que pedrada, velho, puta que pariu. Não, foi um discurso ótimo e um dos poucos líderes que ele chama publicamente o atual governo dos Estados Unidos pelo nome que precisa ser chamado. É um governo neonazista. Uhum. O governo dos Estados Unidos é um governo neonazista. Eles pregam supremacia. É isso que eles estão fazendo. Eles já têm campos de concentração. Já está funcionando desse jeito, assim. As pessoas ficam escamoteando. É bom que tenha pelo menos algumas lideranças, embora não tenha a mesma visibilidade de outros discursos, que falem isso com todas as palavras. E assim, não tem novidade nenhuma em as pessoas recusarem a chamar aquilo pelo nome que tem, né? Todas as vezes que você teve algum ditador, um governo totalmente autoritário desse jeito, as pessoas continuavam se recusando. Achavam que dava pra fazer acordo. E a gente, já que citou, e a gente não perde a discussão citando Hitler, vamos lembrar que até ali a virada para os anos 40, o pessoal na Europa ainda achava que era possível fazer um acordo para parar o Hitler. Ainda tratava ele como um governante legítimo. Não considerava que aquilo era uma aberração, com pouquíssimas exceções, sabe? Eu sei que a gente tem todas aquelas, com razão, a gente poderia passar o resto das nossas vidas falando mal do Churchill, por exemplo, mas estava lá em Inglaterra, toda mobilizada. Não, a gente tem que conseguir fazer um acordo com ele antes que a gente sofra o que os outros estão sofrendo. E precisou uma grande mobilização para você falar, cara, isso aqui não é aceitável. Assim como hoje não deveria ser aceitável um governo neonazista nos Estados Unidos, que é isso que acontece. É isso aí, gente. Mais algum comentário sobre toda essa questão aí dos discursos na ONU, bananinha? Fechou? Isso é um podcast. Eu preciso que vocês falem no microfone. Fechou. Todo mundo Mas aqueles que concordam permanecem como estão. Pois podia ter usado essa. Pô, teve um vídeo que viralizou do Bananinha numa entrevista um tempo atrás que ele tava chorando, aí fizeram uma montagem com a hora que o Trump fala que rolou uma química e ele começa a baixar a cabeça assim. Tem um cara que não tá dormindo, menos um dormindo nessa família é o Bananinha, viu? Nessa coletiva do Lula, perguntam várias vezes o que ele acha que vai rolar nessa reunião, né? E ele se desviando, gente, eu não posso falar do futuro e tal, mas ele comenta, ele diz, cara, eu vou chegar lá na frente do Trump e vou dizer, olha, eu quero saber quem tá te falando essas informações, que você está com informações erradas. E eu vou colocar as informações verdadeiras lá e a gente vai conversar. É isso, cara, é isso. Vamos ver como é que vai ser. Pra fechar esse tópico, Vitor, a gente sabe que é muito improvável que uma pessoa como o Eduardo Bolsonaro fique completamente sem dinheiro, porque sempre tem gente pra dar dinheiro pra isso, mas o mundo já nos surpreendeu tanto, né, cara? E eu gostaria muito de ver ele terminar fritando hambúrguer na chapa nos Estados Unidos, porque não pode voltar pro Brasil. Ia ser maravilhoso. Ia ser um fim de filme, viu? Vocês viram que quem atenta contra o Estado Democrático de Direito pode perder a cidadania brasileira, né? Ai, que delícia isso. E você viu por que essa lei foi aprovada? Quem foi uma das que empunharam na época?
época, a Carla Zambelli. Caraca, como o mundo dá voltas, né, cara? Dá volta não, ele capota, viu? E né, cada cara? vez mais rápidas as voltas. Exato, cara. Então, encerrando aqui nosso segundo bloco, vamos para o nosso momento leitura de títulos. Não quero mais ser candidato, diz Ciro Gomes sobre presidência do Brasil. Por que o riso, Ana Tadinha, Raíssa? que barra. Coitada. Agora que eu achei que ele ia conseguir. Poxa, tava indo tão bem. Pelo PSDB, né? Não aprendeu nada com Lula. Não sabe que a quinta é a que vai? Que vai. Não, mas assim, era a última pessoa do Brasil que precisava tomar consciência de que não queria mais que ele fosse candidato, né? Brasil acusa Israel na Corte de Haia de cometer genocídio em Gaza. Magno Malta visita Carla Zambelli em prisão na Itália. Senador compõe comitiva que faz, aspas, viagem humanitária. Assim, eu não imaginei que eu pudesse ficar com pena da Carla, mas ela já tá presa sem shampoo. Aí ter que receber o Magno Malta ainda pra visitar é foda, né? Não, imagina o Magno Malta na Itália indo visitar a Carla Zambelli. Deve ter passado num belo restaurante, tomado um bom vinho, já chegou Sim. calibrado pra visitar. Pô, realmente, Sim. a gente Falando nada com nada. a gente sente até uma certa empatia pela Carla Zambelli nesse caso aí. Não. Sim. Hoje eu tava na academia. Hoje eu tava na academia, aí tem as TVs que ficam assim na academia, e eu tava na esteira lá uma hora, e aí tava, não sei se era uma reportagem sobre a Zambelli, sei lá o que era, e tinha umas imagens mais recentes dela, assim, e eu tava, porra, tá sem shampoo mesmo, porque esse cabelo tá sujo, tá péssimo. Eca, Carla. Direção da Câmara decide pedir suspensão do mandato de deputados envolvidos em motim. Cúpula da Casa pediu punição de Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Ó, rapidinho, o Reni comentou aqui no chat. Viram o Magno Malta fazendo vídeo dizendo que tava saindo da prisão onde foram ver a Carla, mas acima da cabeça dele tava a placa bar e patisseria. Não, porra, nem se faça. Olha, nem viram, Isso, mas tá vendo? viram. Parece que a gente tá fazendo humor, mas não, gente. A gente tá repercutindo fatos aqui. Só isso. Citado por Fux, Luigi Ferrajoli defende condenação de Bolsonaro e diz que STF foi garantista. E esse é o pesadelo de toda pessoa que vai apresentar um trabalho, vai publicar um artigo, do autor que você cita, virar público e falar: você é burro, você entendeu errado. Whindersson Nunes sofre críticas por foto com Nicolas Ferreira, logo depois da discussão que eles tiveram no Twitter, que a gente até comentou aqui semana passada, estavam lá posando pra fotinho. Mas que casting, hein? STF tem maioria para restringir à corte poder de autorizar buscas no Congresso e em apartamentos funcionais. Ora. Brasil tem pela primeira vez mais alunos na graduação à distância do que em cursos presenciais. Puta que pariu. Puta merda. Operações do PCC têm como objetivo bloquear mais de 7 bilhões em bens de 55 réus nos setores de combustíveis e motéis. Vocês viram isso? Alguma coisa disso? Que eles tinham uma rede de não sei quantos motéis que eles usavam pra lavar dinheiro do PCC. Eu vi e o meu primeiro pensamento foi, é óbvio. Porra. Quase o crime perfeito. A próxima vai ser a próxima. Lavanderia. A próxima eu ia falar lavanderia e pet shop. Pet shop também é uma que... Loja de chapéu. Eu tenho Loja de colchão. Loja de Eu desconfio colchão, de toda loja de chapéu. Farmácia. Farmácia também. Tem uns 3 bares aqui perto de casa também. Você passa, tá sempre vazio, né? O lugar. E nunca tá acabado, assim. Tá sempre igual. Isso é loja de chapéu. Tem um chinês, assim. Ou então a casa de massas. Aí você sempre passa, tá vazio. Tá, não, eu lembro especificamente de uma loja de colchões lá no Butantã, que eu passava às vezes lá de madrugada, e tava a luzinha acesa e um cara parado lá. Eu nunca vi ninguém entrando naquela loja, cara. E ela ficava aberta 24 horas. Ali. Uma loja de colchões. É isso, então fechamos aqui o nosso momento leitura de títulos e agora vamos para Cartinhas da Xuxa. Falta pouco! Falta pouco pra
pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí se desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um aluno, hein? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Antes das cartinhas da Xuxa, vamos ao resultado da última enquete. Se você fosse congressista, por qual crime o Congresso autorizaria que você fosse investigado? Então, nós tivemos 5 votos no Instagram, 22 no Telegram, 24 no Spotify e 37 no WhatsApp. Olha aí, Vitor. Em quarto lugar, com 12% dos votos, ficou a opção por fazer rifa. Em terceiro lugar, com 15% dos votos, ficou danificar planta. Em segundo lugar, com 19% dos votos, conjunção carnal mediante fraude. E em primeiro lugar, com 53% dos votos, tal qual a aprovação, praticamente igual à aprovação de Luiz Inácio na última pesquisa, ficou servir bebida a um bêbado. Então, os nossos ouvintes estaremos todos na papuda por servir bebidas a bêbados. Porém, mas que você sabe que um copinho de cerveja não se nega a ninguém, né? Porém, eu suspeito que a maioria dos ouvintes deve ter gabaritado todas essas contravenções e que apenas escolheram a que eles cometem com mais frequência. Inclusive, aqui nos comentários do Instagram, Michelle Ellen falou que acha justamente isso. Acho que uma pessoa comum passou pelo menos uma vez na vida por cada um desses crimes. E a Tabata Bolen falou, não fosse a enquete, eu diria atentado ao pudor por ser a vizinha pelada, como conversar outro dia na Rede do Céu Azul. Inclusive, a Tabata perguntou para todos nós o que pensamos do vizinho peladão e chegamos à conclusão de que somos todos vizinhos peladones. No Spotify, Fernanda Silva disse que no mundo ideal, o PT expulsaria quem votou a favor da PEC da blindagem, mas a esquerda não pode se dar ao luxo de perder quadros agora. Se até hoje o Quaquá está no PT, no máximo, ex-queridos vão sofrer alguma sanção interna. E Marco Lima falou que em Belo Horizonte tem o João Carvalho e a Laura Sabino, que poderiam ser boas lideranças, mas na maioria das vezes estão falando sobre São Paulo. Quando falam daqui é para ridicularizar o Chupetinha. No Blue Sky, o Bruno compartilhou um print de uma mensagem do Levi Kaique, que disse que recebeu uma informação muito boa, assustadora, mas boa, que ainda preciso verificar os detalhes, mas o resumo é esse. O Trump vai libertar o Bolsonaro, mas precisou elogiar o Lula na ONU. Para provar, precisou deixar o inimigo agir. Então, provavelmente em 72 horas teremos alguma ação. E no YouTube, a Cicolin falou sem anistia e sem blindagem para as ratazanas do Congresso. Ó, galera do YouTube agora já ganhando espaço nas cartinhas da Tassuki. Muito bem, cara. Comentem aí no YouTube também, comentem em todas as plataformas. E, Thaís, fica também o agradecimento da galera que comentou nos episódios extras, né? Principalmente ali no episódio do Midcast Casa e Jardim, a galera comentou bastante. Vamos lá, apoiadores! E essa semana o nosso beijo rouco da sereia que encanta laranjas e outras frutas no mundo inteiro vai para Kel Cândido, André Luiz Alves, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Guilherme Wagner, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Alex Damião, Joana Porto, Daniele Filarete, Islam Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E fica aqui um beijo para as nossas jabuticabas. Bruno Teixeira,
Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, George Leonan e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. Na categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Tem enquete essa semana aí, ô Diego? Então, nossa enquete aqui da semana, durante o enterro da PEC da bandidagem lá na CCJ do Senado, que ela vá-se embora e nunca mais volte, a sumido senador Omar Aziz disse aí que nunca viu uma PEC ter tanto apelido, né, e citou alguns lá como PEC da bandidagem, PEC do PCC, etc. E aí, nesse espírito aí de trazer nomes alternativos, né, a projetos do Congresso, a gente tinha aí o PL da anistia, a porcaria da anistia, que virou agora parece que PL da dosimetria, mas a gente acha que ele merece um nome mais interessante, um nome com mais brasilidade. Então nós trouxemos aqui algumas opções para o nosso público decidir qual o melhor nome deve ter aí o PL da porcaria da anistia, que deve ser enterrado semana que vem. Primeira opção é o PL da tornozelinha. Segunda opção é o PL todo remendado. A terceira opção é o PL do Ô Trump, salva meu pai, salva meu pai. E a última opção é o PL do PL. Porra, ó. É isso, bela enquete mais uma vez. Então votem no WhatsApp, no Instagram, mais aonde? Eu tô esquecendo de algum lugar. No Telegram, se os nossos ouvintes... Telegram, no Spotify. No Spotify, pô, esqueci do Spotify. Enfim, votem em todos os lugares possíveis. Já são 00:03 aqui. Créditos finais, Ana Raíssa. Vamos lá. Este episódio usou fontes de O Globo, Folha de São Paulo, G1, Itatiaia, ICL Notícias, Valor Econômico, UOL e Organização das Nações Unidas. Esse podcast foi apresentado por Vitor Souza, Thaís Kisuki, Diego Esquinelo, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. A edição é de Vitor Souza, que não é a mesma pessoa. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid no Instagram e podcastmid@gmail.com na rede social do Pix. Excelente, mais um episódio concluído. Muito obrigado mais uma vez essa bancada maravilhosa por estar aqui comigo em mais este episódio e aqui com o Rene também, que está nos acompanhando mais uma vez ao vivo, e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, editor Vitor Souza.